Olá, aqui é Claudiane Gomes, eu sou terapeuta energética espiritual e hoje eu vou falar um pouco com vocês a respeito da repetição de padrão, o como que ele acontece na nossa vida, o quanto repetir padrões às vezes é nocivo para a nossa saúde física, mental e espiritual, e qual que é a solução para não repetir padrões, tá? Então, os padrões normalmente eles são instalados logo na primeira infância. Então, na primeira infância acontece alguma coisa significativa nessa fase a gente está experienciando a matéria, né, a viver, a ter os primeiros sentimentos, as primeiras sensações. Então, vão acontecendo coisas que nos marcam a nível mental e a nível emocional e, consequentemente, a nível espiritual e energético. Então, aconteceu alguma coisa lá na sua primeira infância que te marcou significativamente, independente do que seja. Mudança de cidade, separação dos pais, alguém morreu, alguém nasceu, né? Então, isso de alguma forma marca individualmente cada uma a sua maneira. Então, essa coisa que aconteceu e marcou, cria um bloco energético, uma massa. Essa massa ela tem vida, então ela passa a existir na sua memória. Como acontece na infância, então ela fica no nível inconsciente, então aquilo continua existindo dentro de você, apesar de você não ter consciência daquele acontecimento, porque isso acontece na primeira infância, 2, 3 anos, 1 ano de idade, normalmente não se lembra mesmo, mas não se lembrar não significa que não exista. Então aquilo existe. E aquela frequência energética, ela precisa ser alimentada de alguma forma. Porque eu já disse algumas vezes, né, que tudo que existe quer ser amado, respeitado e acolhido. Então, essa memória, de alguma forma, ela existe no nosso campo e ela é viva. E ela quer manter essa existência, né, essa vida, vamos colocar assim. E aí o que acontece nesse movimento? Vão acontecendo coisas naquela mesma frequência para você manter viva aquela dor. Então, por exemplo, uma criança que experiencia a sensação do abandono, não necessariamente que ela tenha sido abandonada pelos pais. Pode ter acontecido que sim, ou não, mas não necessariamente. O que vai importar é o sentimento, como que ela se sentiu diante daquela situação. Então, às vezes, uma criança que os pais deixam com alguém de confiança da família ou não, para cuidar enquanto vai trabalhar. Individualmente, cada um experiencia de um jeito. Alguns experienciam a sensação do abandono, que se sente sozinhas por não ter o pai ou a mãe ali com eles. Então, aquele sentimento de abandono criou um bloco energético. Aquilo está vivo. E aí, no decorrer da vida, situações vão acontecendo para manter essa energia, essa frequência energética dessa sensação de estar abandonada. Então, conforme a gente vai desenvolvendo na vida, vai crescendo, vai se relacionando, esse padrão, essa frequência de abandono lá atrás da infância, ela se permanece, ela precisa ser alimentada da mesma energia, porque tudo que existe quer ser amado, respeitado e acolhido e não quer deixar de existir. Então, ainda que experienciar a sensação de abandono seja uma coisa que dentro da nossa psique entendemos como ruim, no nosso íntimo, lá no inconsciente, aquilo ele faz parte de nós, aquela frequência faz parte de nós. E ela não quer deixar de existir. Então, ela precisa ser mantida. E para ser mantida, ela precisa passar por situações na mesma frequência. Então, o que acontece? Eu vou me relacionar e aí eu me deparo com relacionamentos que eu sou abandonada. Às vezes, a pessoa vai embora ou, de repente, a pessoa trabalha viajando. Percebe que não necessariamente o abandono em si ele acontece, mas aquela situação, aquele fato, no meu íntimo, eu recebo aquilo como se fosse um abandono. Não que eu necessariamente tenha sido abandonada. E na idade adulta, já não é mais uma criança indefesa que experiencia o abandono. Mas apesar de não ser mais uma criança indefesa, no meu íntimo, no meu particular, no meu campo, existe essa vibração dessa criança que foi abandonada. Então, ela
cria, ela vibra e eu me afeto. Então, eu me sinto triste, me sinto sozinha, tenho uma tendência a experimentar esses sentimentos, essa angústia, esse vazio, não tem ninguém, ninguém me dá atenção, ninguém gosta de mim. Por que que eu sinto essas emoções, né, esses sentimentos? Porque eu preciso, no meu campo, quando eu digo eu preciso, tá, gente, não tô falando a nível consciente, é a nível inconsciente. Então, o meu inconsciente precisa manter viva essa sensação, como eu disse, tudo quer ser amado, respeitado e acolhido, essa sensação, e eu experimento no meu corpo, as minhas emoções. Mas eu não me dou conta que é um padrão instalado na infância da sensação do abandono. Então eu coloco várias justificativas para dizer por que eu me sinto assim. Problema da crise, problema do trabalho, problema do meu marido que foi embora e me deixou. Tudo externo. Temos a tendência de colocar que a questão é sempre externa. E por que acontece? Porque isso está no nosso inconsciente. Nós não temos consciência dessa repetição desse padrão, dessa frequência energética dessa criança que se sentiu abandonada. Não que efetivamente ela tenha sido. Às vezes foi, às vezes não. Mas ela experimentou em si a sensação do abandono. E essa frequência ela vai se mantendo. E aí onde vai se repetindo os padrões. E na vida vai acontecendo esses movimentos que não compreendemos. Por não compreender, porque onde está no nível de consciência. E aí é onde entra o trabalho do autoconhecimento, o trabalho do terapeuta. Em trazer luz a esse movimento da vida. Então, por que muitas vezes eu tô muito bem no meu relacionamento e dali acaba? Dali a pessoa, ela perde o interesse, ela vai embora e eu, mais uma vez, experiencio na pele a sensação do abandono. O que acontece comigo, né? Às vezes eu falo assim, eu tenho o dedo podre, só escolho quem não presta. Mas por que isso acontece comigo? Por que eu só me envolvo com pessoas, entre aspas, tá? Que tem esse tipo de atitude, tem esse tipo de caráter. Às vezes é um padrão que tá se repetindo, ou pode ser um padrão seu, um padrão na família, e se repete aquele padrão da família, de ter aquele tipo de relacionamento, e é só um padrão. Então, quando você traz para consciência aquele padrão, esse movimento repetido que se faz na caminhada, né, na vida, ele deixa de ter força. Porque se está no inconsciente, é 95%, apenas 5% está no nosso consciente. Quando você traz para o consciente, você coloca luz. Peraí, percebi esse movimento aqui. Por que ele acontece? Entendi por que ela acontece. Lá na minha primeira infância, aconteceu isso, depois foi acontecendo isso, eu fui mantendo esse padrão. Mas eu preciso disso? Não, hoje eu não preciso mais, porque eu sou um adulto. E quem não deve se abandonar sou eu mesmo. Quem deve cuidar de mim sou eu mesmo, porque essa responsabilidade é minha, não é de terceiros, não é externo. Então não é o outro que tem que vir e cuidar, não me abandonar. Eu que não posso nem devo me abandonar. O primeiro amor parte de mim, né? E depois ele se expande ao próximo. Mas como que eu vou conseguir ter essa percepção? Através do autoconhecimento, através da vontade de se lapidar, de se conhecer melhor. Tudo bem, eu compreendi um padrão, mas ele não me serve mais. Então eu não preciso mais carregar isso na minha vida. Isso não me faz bem. Na maioria das vezes, os padrões, eles não nos fazem bem, porque causam uma dor. No fundo, o padrão, ele vai causar uma dor. E essa dor, ela não precisa ser doloroso, né? Pode trazer para a consciência, colocar amor sobre aquilo e ir além daquilo, ir além daquela dor, ir além daquele padrão e se superar e ser melhor. Melhor para quem? Melhor para si. Consequentemente, você é melhor para o outro, é esse movimento. Então, por isso que é muito importante se conhecer. É muito importante olhar para dentro nesse movimento, né? Se conhecer, você se conhece olhando para dentro. Quem sou eu, na verdade? E entender por que isso acontece.
O que eu preciso aprender com isso? O que esse padrão do abandono, de me sentir abandonada, está querendo me dizer? Quem que eu abandonei? Ou quem eu preciso ir lá dar o colo, dar atenção, dar o amor? Quem que está se abandonando? Então, se existe essa frequência do abandono, quem que é a pessoa responsável por não se abandonar? Unicamente você e eu. Nós somos os únicos responsáveis por nossas vidas e a como conduzimos. Ninguém pode fazer isso por nós. Então, eu gosto de uma expressão que a vida ela é uma espiral crescente. Então, à medida que a gente passa pelos esses padrões, quando a gente toma consciência deles, que muitas vezes a gente transita, né, pela vida, repetindo padrões e não tem consciência. Então, como eu disse, quando eu coloco consciência, quando eu coloco luz sobre aquele assunto, sobre aquela questão, eu trago para o meu consciente e aquilo deixa de ter força. Então, quando eu tô caindo no padrão, eu já sei que lugar é esse. Eu preciso ir por aí? Não. O que eu tenho que aprender com isso? Então, nesse movimento de espiral, de trazer para a consciência e ir ascendendo, crescendo, numa evolução, num processo evolutivo, de que eu vou entrar num funil, mas ao sair dali eu saio maior e eu saio melhor. E melhor para quem? Para eu mesma, né? Para você mesmo. E à medida que você se melhora, você se ama, você expande esse amor ao próximo. Então é um movimento natural. Amar a si e, consequentemente, amar o outro, dar esse amor pro outro, porque eu já dei a mim primeiro. Que sou a primeira pessoa mais importante e merecedora desse amor, o meu amor. Tá bom, gente? É isso. Espero muitas consciências desses padrões e que possamos juntos ascender nessa